Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre conciliação. Todo cidadão pode procurar a justiça para reivindicar seus direitos, caso se sinta lesado ou ameaçado. Atualmente, pela grande demanda, a resolução do conflito pode levar alguns meses. Um meio alternativo e mais rápido é a conciliação. Nela, as partes confiam a uma terceira pessoa, o conciliador, a função de aproximá-las e orientá-las na construção de um acordo. Considerada uma oportunidade para solucionar de maneira mais rápida processos trabalhistas, a conciliação é uma prática que vem sendo incentivada nos últimos anos pelo Conselho Nacional de Justiça e ganhou até uma semana nacional. Vamos ao fato. A cada ano, cerca de 40 mil pessoas entram com ação na Justiça do Trabalho do Ceará. Quase metade delas, 45%, resolve o conflito por meio de conciliação. A Justiça do Trabalho é essencialmente conciliadora. A Justiça do Trabalho, ela está na lei. Um juiz do trabalho não pode começar uma audiência, a primeira frase que está na lei, que o juiz é obrigado a dizer, é perguntar: existe conciliação? E o processo não pode encerrar se o juiz novamente, depois de coletar prova, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos de processo, antes do juiz botar o ponto final no processo e prolatar sua sentença, ele é obrigado novamente a perguntar: vocês não querem conciliar? A lei prevê isso. A conciliação pode ser feita em qualquer estágio do processo. É preciso apenas que as partes estejam de acordo. Para alguns juízes do trabalho, a opção de conciliar muitas vezes faz com que o empregado abra mão dos seus direitos na totalidade. Conciliação, em termos trabalhistas, é um mal necessário. Ela ocorre para beneficiar principalmente o trabalhador, que tem uma ânsia, uma necessidade de comprar comida, de pagar o aluguel, de pagar o remédio para o seu filho. Então, ele se vê na obrigação de diminuir o que tem a receber para receber antes. É uma facilidade que, infelizmente, a lei dá a quem deve, que geralmente é o empregador. E para falar mais sobre conciliação, nós temos como convidados aqui no estúdio a juíza do trabalho Regiane Ferreira Carvalho e o advogado trabalhista José Augusto Rosário. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Hoje a gente está falando de conciliação, né? Que vantagens a gente pode enumerar aí de quem opta pela conciliação? São inúmeras as vantagens, principalmente para o reclamante, no caso o empregado ou o trabalhador que procura a Justiça do Trabalho, que é principalmente a celeridade do processo. Então, o processo hoje que demanda em torno de 2 anos, ainda em sede de regional, em sede de recurso ordinário, recursal, ele pode levar até 2 meses para ser resolvido. Tá? Ou então até questões de dias, como é o caso do reclamado ser logo citado daquela primeira audiência e já procurar o juiz através de um advogado, ou mesmo pessoalmente na vara do trabalho, e tentar solucionar o problema dele, fazendo o acordo. Outra questão que é importante seria a eficiência, tá? Por quê? Porque o acordo, ele tem a força de uma sentença, sendo que ainda tem algo a mais, que seria a irrecorribilidade. Dele não cabe mais recurso, exceto uma ação rescisória. Mas teria em determinados casos para que coubesse essa ação. Caso contrário, ele é logo exequível, ou seja, se o devedor não pagar, a gente já vai executar imediatamente este acordo. Então, essas realmente são as vantagens de um acordo trabalhista. Sem falar na simplicidade, ou seja, o reclamante e o reclamado, eles vão se adequar à obrigação que está sendo ajustada. O reclamado vai ver quanto é que ele vai poder dispor do valor, de um valor que está sendo postulado por mês, pode parcelar esse valor, de modo que não atinja a empresa dele, nem crie um obstáculo muito maior no capital da empresa. E, por outro lado, o reclamante vai ter a certeza de que ele vai receber todo mês aquele valor que está sendo ajustado. Tem vantagens tanto para as empresas, né, para ambas as partes, quanto para os trabalhadores? Sem dúvida, sem dúvida. Qualquer conciliação, ela deverá sempre olhar
a facilidade de que, perante um juiz, que é uma pessoa neutra no conflito, e com o auxílio dos advogados que devem fazer esse papel de não considerar a parte adversa adversário, e sim uma parte que também é interessada em resolver o problema. E com isso se concilia com muito mais facilidade, né? O que é necessário hoje para se fazer a conciliação, né? Em que momentos o processo se pode realmente recorrer à conciliação? Na Justiça do Trabalho, a sua origem já é de conciliação. Haja vista que até 2002 nós tínhamos, que hoje se chamam varas, eram juntas de conciliação e julgamento. Primeiro a conciliação, depois o julgamento. E hoje, mesmo tendo, a partir de 2002, se transformado em vara, em qualquer momento, o início tem que ser através de uma tentativa de conciliação. Em qualquer parte do processo, pode-se tentar a conciliação. E o final não pode existir sem que haja uma nova tentativa de conciliação. Então, a Semana da Conciliação, que o Conselho Nacional de Justiça incentiva e criou no Brasil inteiro, pela Justiça do Trabalho não é semana, é o nosso dia a dia. Okay. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje falando sobre conciliação. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro Em Termos. Depois que o juiz recebe a petição, ele manda notificar a parte contrária para que ela se defenda. E depois que é feita a defesa, são colhidas as provas, né? Algumas provas já vêm com as respectivas peças, petição inicial e defesa, que são as provas documentais. Outras são colhidas em audiência, que são os depoimentos, as testemunhas, né? E após escolher toda essa prova, o juiz profere a sentença de primeiro grau, né? O juiz, que é o juiz de primeiro grau, ele vai decidir de acordo com o entendimento dele, fundamentado nas provas que foram colhidas durante o que a gente chama instrução processual. No bloco anterior, o senhor citou, doutor Augusto, a Semana Nacional de Conciliação, né? Que semana é essa? A gente pode até explicar para as pessoas, na verdade. Geralmente ela acontece com que objetivo? Enfim. Essa Semana Nacional da Conciliação, ela se origina do interesse em dar celeridade aos processos, né? Então, as partes são chamadas ou podem se inscrever, né, pedindo para que o processo dele entre na pauta de conciliação. E é mais uma oportunidade, né, de se tentar fazer essa conciliação, né? Os juízes têm uma experiência muito grande, os magistrados, eles sabem como tentar fazer uma conciliação justa, né? E não tem que olhar também a parte menos favorecida, normalmente, que é o empregado, e procurar ver se ele não está sendo prejudicado nessa conciliação, dentro dos limites plausíveis, né? E as empresas têm também a facilidade de poder regularizar a situação que está sendo discutida, né? Então, é muito interessante, realmente. Normalmente acontece no segundo semestre, né? Isso. No ano passado, aconteceu no mês de setembro, certo? Então, nós já estamos na 9ª semana, que será realizado provavelmente no segundo semestre, a 9ª semana de conciliação. Ela é uma semana que é extraída durante o ano, tá? E é um esforço conjunto de todas as justiças, a federal, comum e a trabalhista. Ela foi implantada pelo CNJ no ano de 2004 e atualmente já tem feito, só nas semanas de conciliação, cerca de 900, já tem sido resolvidos 916 mil processos e movimentado mais de 5 bilhões de reais, tá? Então, isso aí, em termos de justiça, em todos os níveis, é fundamental e é muito importante, porque abrevia
à prestação jurisdicional. Pode deixar mais rápido aquele processo que estava engavetado, Com até certeza, estimular com a certeza. conciliação, né? Com certeza. E a presença do magistrado, então, é importantíssima. Eu vi agora um exemplo de um magistrado que ele adota o seguinte: ele lê o processo todo e começa a dizer os pontos que favorecem o reclamante. Aí o reclamado vai se sentindo muito senhor de si. Nisso ele passa para o lado da empresa e vai dizer onde a empresa possa ter errado e tal. De repente voltaram as partes a ficar no mesmo nível. E aí fica bem mais fácil uma conciliação. Bem mais fácil. Existe algum limite em que momento, né, o trabalhador pode perceber que a conciliação é realmente a melhor opção para ele? Existe, assim, algum aspecto que ele deve levar em consideração na hora de optar por uma conciliação? Os prós e os contras, geralmente, já são estudados pelo trabalhador juntamente com o seu advogado, antes mesmo de entrar na sala de audiência, porque como na Justiça do Trabalho nós primamos pela audiência una, onde há instrução, conciliação, instrução e julgamento, dificilmente é adiado uma audiência. Então, se a parte ela não está com aquela prova para ser apresentada, dificilmente para ela vai ser favorável seguir adiante. Então, realmente, quando ela já vem com essa noção. Por isso que o advogado é realmente uma parte essencial na administração da justiça hoje também. Doutor Augusto, pode até falar um pouquinho sobre Posso, eu sinto muito à vontade para falar sobre esse papel da conciliação, porque eu fui juiz classista durante 6 anos. E apesar de ser uma entidade muito combatida, né, ela tinha realmente profundo saber ao ser criado, porque o objetivo era que auxiliar o juiz titular, que estaria preocupado com o saber jurídico, e o auxiliar dos juízes classistas para, com a experiência prática, juntar e poder conseguir uma justiça mais justa entre as partes. Então eu, por exemplo, fazia todo dia, antes das audiências, eu pegava a pauta, ia lá fora, conversava, via como é que estava o clima entre as partes, quebrava aquele gelo, porque a imagem que se tinha do juiz e da justiça era aquela imagem que era inviolável, você não podia entrar numa sala com o magistrado. Hoje não, magistrados são pessoas como nós, como qualquer ser humano, que estão ali porque têm a capacidade de julgar, de discernir com mais facilidade o problema, né? E então eles se sentiam à vontade para começar a dizer os problemas. E nessa conversa, nós tínhamos um sucesso naquela época, eu estou falando de até 2002, de 50% a 60% diário da pauta se conseguia fazer conciliação. Isso era muito importante, muito importante. Hoje dá para ter uma média, assim, mais ou menos assim, das audiências, quantos por cento, enfim, uma média de quanto que acaba realmente numa conciliação? É muito relativo, tá? Na maioria dos casos, em média de 50% a 60% dos processos terminam em conciliação. Mas é como o doutor acabou de falar, isso depende muito, de caso a caso. Às vezes a gente instrui o processo todo, escuta a testemunha e depois a gente coloca realmente os pontos. Olha, você vai perder isso e vai ganhar isso. Desde antes mesmo da gente prolatar a sentença, quase pré-julga, quase que faz um pré-julgamento e as partes entram em acordo. Eu, particularmente, já prefiro fazer assim, porque me dá uma sensação também de dever cumprido. Dá essa orientação também nesse sentido. Sim, né? sim. Na Justiça do Trabalho, o conciliador é sempre o juiz do trabalho? É sempre o juiz do trabalho, na Justiça do Trabalho. Ou então pode ser também o desembargador em sede de segunda instância. Nós temos também o precatório, onde hoje ele está sob a gestão de um juiz, que no caso, assistente ligado diretamente à presidência. Então, pode ser feito acordos homologados também, juntamente no setor de precatório. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos
Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje discutindo sobre a conciliação. A gente terminou o bloco anterior falando que o juiz é esse conciliador, né? Na verdade, quais são as características? Qual o papel desse juiz conciliador, né? Que características ele deve ter, exercer para poder realmente fazer aí, resultar em conciliações, né? Digamos que eu digo que são 3 características. A principal seria aquele juiz mediador, aquele conciliador que realmente vê que as partes estão precisando somente daquela ajuda para esclarecer alguma lide que está sendo duvidosa. Mas tem aqueles que procuram um juiz pai, aquela parte que chega e chora, né? Chora, chora, chora. E depois a gente explica e ela se acalma. Geralmente são aqueles que têm vilipendiados mais os direitos personalíssimos, como a dignidade, a honra. E às vezes ele necessita de um pai para que ele se escute e assim ele saia bem. E tem também aquele juiz, o julgador, que por mais que o empregador ele queira pagar exatamente o que ele está postulando, ele nunca vai querer. Ele sempre vai querer a sentença, porque ele entende que só vai ser certo que o juiz se pronunciar. Aquela prestação jurisdicional é tida na sentença. Então isso aí a gente vai conseguindo identificar o perfil do reclamante em torno da audiência. À medida em que ela vai se desenrolando, a gente já vai criando esse perfil. E qual a interferência de, por exemplo, o que um juiz pode dar numa audiência, né, de conciliação e o advogado também? A gente falou um pouco da questão da orientação, né? Sem dúvida, porque por vezes ele não tem ciência, por exemplo, não está havendo uma audiência de instrução e você sabe de quem é o ônus da prova. Ele não sabe. Ele está achando que fez tudo bem e não apresentou, e o ônus da prova é dele. Então você tem que mostrar para ele, naquele momento, que olha, isso é mais vantajoso você fazer uma conciliação, porque você não conseguiu satisfazer a apresentação, o ônus da prova. Então não está muito bom para a gente, é melhor que você tente uma conciliação. E tentar que ele confie em você para ter um sucesso melhor, né? Então esse é o nosso papel principal, tentar tirar essa beligerância entre as partes, né? E mostrar que estão ali 2 partes, cada uma disputando uma coisa, mas certas que estão fazendo melhor. E a gente é o intermediário desse movimento perante o juiz. Quais são hoje as principais barreiras, na verdade, que acabam impedindo que as conciliações aconteçam? Enfim, quais são essas barreiras que precisam ser superadas para que se chegue aí à conciliação? Eu acho que a principal é o conhecimento hoje pelo trabalhador de que o acordo ele vale até mais do que uma sentença. Eu sempre digo isso, porque a sentença ela pode chegar até o TST, o processo dele. Ao passo que um acordo não, ele já tem aquele direito resolvido em primeira instância e daí para diante, se não for cumprido, é a execução. Então, realmente, em termos de benefícios, o acordo sempre vai ser muito melhor. Existe também a barreira da questão da falta de conhecimento, né, e até da predisposição em se fazer um acordo, às vezes. Você citou barreira. Para nós, advogados, tem uma barreira terrível, doutor. Quem está do lado de dentro não sabe o que é que se passa lá fora. É vir acompanhado de parentes ou de amigos, que ficam dando opiniões, falar, não aceita, não está vivendo o problema e está sendo um falso amigo. Isso, para nós, é um problema muito sério para os advogados, quando eles vêm acompanhados dessas criaturas. É problema. O ideal, então, é que se chegue a um consenso com o seu próprio advogado. Isso. Okay. Qual a orientação que os senhores dariam, na verdade, para essas pessoas que estão hoje com processos aí na Justiça do Trabalho, algumas há mais tempo, e que, enfim, estão em busca da solução aí dos seus conflitos, né? A orientação que eu dou é que realmente procure conversar com o seu advogado para que ele procure a outra parte, tentar solucionar através de um acordo e, se não for possível, realmente nós temos todos os meios necessários para que alcance essa prestação jurisdicional na sua execuibilidade, como hoje nós temos Bacen, Infojude, todos os meios que são fornecidos hoje também virtualmente.
Então, mas realmente, em primeiro lugar, o ideal será a procura dessa homologação judicial, da conciliação. Sem dúvida, sem dúvida. Tentar sempre, pode crer que será melhor, converse com o seu advogado, se tiver alguma dúvida, converse com ele, que ele é a pessoa mais interessada em resolver o seu problema, se você tem alguma lei trabalhista. Normalmente, quais são os casos mais comuns assim, que a gente consegue resolver por meio de uma conciliação? A gente pode citar aí alguns exemplos, porque de repente a pessoa pode até se identificar em casa. Né? Geralmente as verbas rescisórias, tá? Aquelas, quando o empregado ele é dispensado sem justa causa, o empregado às vezes não tem esse dinheiro logo disponível para efetuar o pagamento das verbas rescisórias, que é praticamente 60% a 70% das espécies de demandas que chegam hoje na Justiça do Trabalho. Então, a maioria desses casos, há sim uma conciliação, logo em primeira instância, sem necessitar de uma prestação jurisdicional da sentença e depois o retorno do processo ao primeiro grau. Para o doutor Augusto, tem algum caso, assim, alguns casos mais comuns ou realmente são os mesmos? Tem. Eu acho também que muito questionada é a questão da jornada de trabalho. Sempre há conflito de horas, de intervalo. Isso é uma questão que realmente é um fator muito procurado nas demandas, é a questão de jornada de trabalho também, é muito acentuado. Para quem deseja buscar mais informações sobre a conciliação, onde pode encontrar? O interessado pode procurar a ouvidoria do tribunal, o próprio tribunal no site da internet, no endereço eletrônico que é fornecido aí no vídeo, acho que está sendo fornecido, e também na própria secretaria onde tramita o processo dele. Então, ele pode procurar o diretor de secretaria e, se ele tiver algum obstáculo, procurar inclusive o juiz, que está sempre disponível lá, nos horários de audiência. Ok. Nós temos a OAB também, com escritório no fórum, uma sala da OAB, onde poderá, se não tiver um advogado, procurar um profissional que estará sempre à disposição para ajudá-lo. Ok, obrigada pela participação dos Obrigado. senhores. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre conciliação. E não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é defatodedireito@trt7.jus.br. O nosso telefone é o 85 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá!